E as redes sociais, às vezes, prometem muito por quase nada. São procedimentos muito simples que vão te entregar um resultado extremo. Não é bem assim. Com o objetivo de fazer uma venda, simplificam demais e aí chegam a banalizar alguns procedimentos. Um nível de higiene num hospital, a gente tem um nível de cuidado num pré-operatório, um nível de cuidado no pós-operatório. Isso é simples e aí no final a gente acaba banalizando alguns passos. A gente tem que ter fotos padrão de antes e depois, não são fotos com filtro, não são fotos de angulações aleatórias, são fotos padrão. Isso tudo eu acho que pode iludir os que são desavisados. O nariz e o queixo são extremamente relacionados e é muito comum as pessoas terem aquela vontade de operar o nariz desde a juventude. Só que às vezes não conseguem perceber e entender que aquele nariz realmente é grande, mas que ele chama mais atenção no rosto porque o queixo está muito para trás. Então o primeiro passo da consulta é entender o que o paciente deseja fazer, o que ele gostaria de modificar, e aí o segundo passo justamente é formar um plano para ele, para que a gente encontre a naturalidade. Eu gosto de resultados naturais e eu entendo que o resultado natural está no meio, não é eu trazer algo que está aqui para cá. É eu trazer as duas coisas ao centro para que elas se encontrem e a gente consiga equilíbrio no rosto. Você está assistindo ao Pink Med Talks. Conversas para cuidar, entender e decidir melhor. Estamos aqui com o Dr. Eduardo Zomer. Ele é médico otorrinolaringologista com formação em Santa Catarina e atuação em São Paulo desde 2016, com foco em cirurgias estéticas e funcionais da face. Olá, pessoal! Estamos aqui no Pink Med Talks, o podcast oficial da Pink Med, onde falamos sobre saúde estética médica com mais informação e menos ruído. Meu nome é Mariana Martins e eu sou um dos hosts desse podcast. E hoje vamos falar sobre harmonia facial, cirurgias de otoplastia, mentoplastia e principalmente rinoplastia. Exatamente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito legal esse projeto de trazer informações mais profundas que às vezes as redes sociais ficam numa superficialidade e com certeza essas conversas vão ser bem importantes para nossa conexão com os pacientes. Realmente você falou o correto, eu sou de Santa Catarina, iniciei minha formação lá e vim para São Paulo me especializar e subespecializar, e aí encontrei na cirurgia plástica da face realmente a minha paixão e é com que eu trabalho hoje em dia, aliando tanto a estética com a função. E qual que é o maior desafio quando se trata de harmonia facial, quando tem o planejamento de mais de uma região do rosto, quando vai fazer uma rinoplastia associada a uma cirurgia do queixo, né, que é a mentoplastia ou até uma otoplastia combinada assim. Qual que é o maior desafio para chegar nessa harmonia? O primeiro desafio, na verdade, é mostrar para o paciente como que se estrutura o seu rosto. A gente tem na face algumas estruturas que conversam entre si. E você trouxe muito bem, o nariz e o queixo são extremamente relacionados. E é muito comum as pessoas terem aquela vontade de operar o nariz desde a juventude. Desde a puberdade ou desde quando se lembram querem operar o nariz. E aí acham e entendem, de acordo com o seu conhecimento, que o problema está no nariz. Só que às vezes não conseguem perceber e entender que aquele nariz realmente é grande, tem coisas para modificar, mas que ele chama mais atenção no rosto porque o queixo está muito para trás. Eu costumo às vezes até comentar com os pacientes que um prédio de 30 andares aqui em São Paulo não chama atenção, mas um prédio de 30 andares numa cidade muito pequena ele vai parecer um grande arranha-céu. E às vezes é isso que acontece entre o nariz e o queixo. Quando o queixo está muito para trás, a gente tem um nariz que parece maior do que ele realmente é. Então, o primeiro passo da consulta é entender o que o paciente deseja fazer, o que ele gostaria de modificar. E aí, o segundo passo, justamente, é formar um plano para ele, para que a gente encontre a naturalidade. Eu gosto de resultados naturais e eu entendo que o resultado natural está no meio. Não é eu trazer algo que está aqui para cá. É eu trazer as duas coisas ao centro para que elas se encontrem e a gente consiga equilíbrio no rosto. E hoje em dia, assim, com as redes sociais, os pacientes têm trazido muitas fotos de referência, muitas vezes não se encaixariam, não estariam adequados para aquele perfil de paciente, mas eles acabam trazendo, gostaria de ficar igual a essa pessoa. Algumas pessoas trazem, mas o que eu mais recebo, na verdade, é algumas coisas que não querem.
Então a gente tem na rinoplastia uma evolução muito grande nas últimas décadas. A gente tem resultados de 40 anos atrás que eram totalmente diferentes dos que são feitos hoje. Então alguns pacientes trazem resultados do que eles não querem, de alguma experiência que tiveram, por exemplo, de uma tia que operou, que tinha um resultado que chamava a atenção em algum ponto, e eles não querem aquilo. É importante que o paciente, se ele tem essa vontade, que traga a consulta. Eu gosto da consulta realmente como um lugar aberto, claro e objetivo. Ali a gente conversa, o paciente traz e a gente consegue conversar. Olha, isso aqui realmente combina com o seu rosto, isso aqui é proporcional para o seu rosto, essa testa é da mesma altura que a sua ou não. Essa paciente tem uma testa muito mais alta do que a sua, por isso que cabe o nariz um pouco maior. São muitas relações, em especial no Brasil, que é um país totalmente miscigenado. Não tem como a gente não olhar o brasileiro de uma forma um pouquinho diferente. Claro. E assim, tem alguma região no rosto que ela pode não trazer um resultado esperado, assim, algum tipo de cirurgia que seja realizado que eu traga um resultado muito pouco expressivo para o paciente? A gente tem algumas características de rostos que fazem com que os resultados apareçam mais ou menos. Na mentoplastia, não temos muito isso, nem na otoplastia. A correção da orelha em abano, por exemplo, é uma cirurgia bastante estável. A modificação não é tão relacionada a algumas características do paciente. Agora, a rinoplastia, quando nós temos, por exemplo, um nariz de pele muito espessa, uma pele muito grossa, é uma pele em que a gente tem que usar várias técnicas bem específicas para mostrar um resultado, porque ela tende a esconder o trabalho que a gente fez. Imagina que nessa mesa que a gente está aqui, a gente tem um celular e uma caneta. Se eu colocar um edredom de seda em cima, eu vejo tudo. Onde está o celular e a caneta. Se eu jogar um edredom grosso, eu já não vejo essa diferença. Então, a pele grossa no nariz, sim, ela pode querer minimizar os resultados. Não é algo que geralmente que seja contraindicador da cirurgia, mas sim que tenha um ajuste de expectativas com os pacientes e que a gente mostre antes e depois de casos parecidos. E essa é uma das coisas que a PinkMed faz, que o paciente consiga procurar pessoas que têm características análogas às suas, para entender mais ou menos onde estar pisando e ter um pouco mais de previsibilidade no resultado. É bem importante a gente ter essa conversa clara com o paciente e as imagens falam por si só. Claro. E tem algum tipo de nariz, assim, que seja mais difícil, que tenha um tipo de cirurgia que seja mais complexo, mais complicado também? Hoje eu acho que são as cirurgias reconstrutivas, né? As cirurgias... Hoje como um cirurgião especialista em rinoplastia, a gente já está muito acostumado a tratar todos os tipos de casos, né? Uhum. Mas as cirurgias que eu poderia falar difíceis são cirurgias reconstrutivas. Pós-trauma, pós-grandes infecções, algumas coisas assim diferenciadas. Essas são realmente as cirurgias difíceis, porque geralmente elas não são tão resolutivas em um tempo só. Às vezes requerem uma reconstrução em fases, como por exemplo um paciente que eu operei recentemente que usava bastante substância no nariz. Então foi uma reconstrução em 3 etapas, é um processo um pouco mais longo. Para mim hoje essas que são as cirurgias chamadas difíceis. As outras são cirurgias que possuem características específicas, mas uma conversa clara com o paciente a gente já consegue ter um caminho muito bem traçado. Sim. Cirurgias de traumas, então elas costumam ser um pouquinho mais complexas, né? E para estruturar o nariz, em alguns casos se utiliza enxertos. Quais os tipos de enxertos? Quais são as áreas que retiram esses enxertos? Perfeito. Essa foi justamente uma das grandes evoluções da rinoplastia nas últimas décadas. Uma ponta bem estruturada. Uma ponta bem estruturada traz previsibilidade no resultado. Então a gente consegue saber melhor onde nós estaremos daqui a um ano. Antigamente as pessoas reclamavam de narizes de porquinho, por exemplo, porque o cirurgião não tinha controle de onde aquela ponta estaria. Ele deixava aquela ponta bem arrebitada porque sabia que caía muito no pós-operatório. Alguns caíam totalmente e ficavam com narizes caídos, e alguns ficavam com ele totalmente levantado de porquinho e alguns ficavam bons. Essa previsibilidade no resultado sem estrutura da ponta não era tão possível. E aí a cirurgia foi evoluindo nas últimas décadas e nós entendemos que precisamos ter uma ponta estruturada.
e nada melhor do que um material autólogo, um material do próprio paciente. Então, a nossa primeira fonte de enxertos é justamente o septo nasal. A cartilagem que nós temos aqui no meio, já fazemos o tratamento junto da parte funcional, se o paciente tem algum desvio de septo, já é tratado nesse mesmo tempo, e essa cartilagem é utilizada para estruturar a ponta do nariz. E isso é o suficiente na grande maioria dos casos. O próprio septo nasal estrutura a ponta do nariz e a gente tem aí mais previsibilidade de resultado. Em casos de peles muito espessas, então que são mais pesadas, que eu preciso de mais enxertos, ou em casos que já operaram um desvio de septo antes, ou em casos que tem algumas outras características que podem não ter um septo tão forte, a preferência hoje na rinoplastia moderna é a cartilagem de costela. A gente faz um corte no sulco da mama, bem aqui embaixo no tórax. É um corte pequeno, de 20 a 30 milímetros, e a gente pega um pedaço dessa cartilagem para usar no nariz, justamente com o objetivo de fazer a cirurgia do paciente em um tempo só, não precisar trocar esse enxerto no futuro, como por exemplo uma prótese de silicone ou algo do tipo, e é um procedimento hoje muito bem estabelecido. Dói um pouquinho no pós-operatório ao movimento, quando vai mexer os braços, nos primeiros 3 a 4 dias, mas é bastante tolerado e com certeza é um procedimento que faz parte da rinoplastia moderna. Mesmo em pacientes que eu acho que não utilizarei, eu falo, olha, não existe a possibilidade de não sairmos com uma ponta bem estruturada. Se necessário, durante a cirurgia, eu pego a cartilagem da costela para que a gente tenha a maior previsibilidade de resultado possível. E correções como desvio de septo ou sinusite, eles são... As pessoas procuram bastante o otorrino para fazer esse tipo de tratamento, né? Hoje em dia as pessoas estão buscando mais pela estética ou ainda bastante associado à parte funcional também? As duas coisas. O desejo de operar, ele geralmente existe, e um dos fatores decisores pela cirurgia é a parte funcional também. E além de desvio de septo e das sinusites, a gente faz muito a cirurgia de remoção dos cornetos. A gente tira uma parte dos cornetos, que é a carne esponjosa do adulto. Essa remoção dos cornetos também ajuda muito a melhorar a respiração. Então, aquele paciente que deita para um lado e entope um lado do nariz, deita para outro lado e entope outro lado do nariz. É geralmente paciente que tem o corneto muito grande. E aí a gente faz isso tudo durante a cirurgia da rinoplastia. Então, a rinoplastia com desvio de septo, com cornetos, sinusite se necessário. Isso aí está na minha prática diária. E sobre a mentoplastia, ela é mais comum realizar ela pela parte óssea, por implante, por enxerto, como que é realizado? A indicação de mentoplastia ela é muito ampla. Os estudos falam em até 30% dos pacientes que procuram rinoplastia também para um equilíbrio melhor facial, né, na perfilometria, também tem indicação médica de uma mentoplastia. Então é bastante comum. 1/3 das pessoas que vão fazer uma rinoplastia teriam indicação de uma mentoplastia. E a gente tem várias formas de volumizar esse queixo. Tem as não cirúrgicas, como preenchimentos com ácido hialurônico, por exemplo, e tem algumas que são cirúrgicas. As 3 principais são o avanço ósseo, a prótese de silicone e a lipoenxertia, que é pegar um pouco de gordura do abdômen ou das pernas e colocar aqui no queixo. As definitivas são a prótese de silicone ou o avanço ósseo. A minha escolha é o avanço ósseo. É uma cirurgia que eu gosto bastante, que é a que mais tem estabilidade de resultado também. A gente faz tudo por dentro da boca. É um corte nessa região aqui na frente dos dentes. E eu faço uma secção do osso e escorrego ele para frente. Faço uma fixação com uma placa de titânio, que não precisa tirar, não precisa trocar, não tem problema com raio-x. E a gente vai ter ali um avanço estável. Posso escolher uma placa de 6, 8, 10 milímetros. É uma cirurgia que eu gosto bastante do resultado justamente por essa estabilidade, que eu fiz inclusive na minha esposa. É uma cirurgia que transforma com naturalidade, não tem nenhuma cicatriz externa, e a gente não tem aquele risco de, por exemplo, um deslocamento de uma prótese de silicone ou até um desgaste ósseo no médio e longo prazo. E como a gente está mexendo na frente dos dentes, a gente não tem relação nenhuma com mordida. O paciente sai da cirurgia comendo normalmente, falando normalmente, não tem nenhuma restrição nesse sentido. E o pós-operatório, como
que ele é? A parte ruim do pós-operatório, que é justamente a dúvida dos pacientes, é um pouco de dormência aqui no lábio inferior e um sorriso travado nas primeiras, especial, 2 semanas. Não é uma cirurgia que dói, tá? Não dói nada. As pessoas têm medo do que, é porque vai mexer no osso, vai doer. Não, pelo contrário. Não é uma cirurgia de dor. É uma cirurgia que fica um pouco dormente aqui nas primeiras semanas e o sorriso fica meio travado, porque os pontos vão sendo absorvidos nas primeiras semanas. Mas muito bem tolerada. Muito mesmo, muito bem tolerada. Um paciente que faz home office, por exemplo, e pode não abrir a câmera, com 2 a 3 dias já está trabalhando normalmente. Ah, legal. Falando um pouquinho de pós-operatório e o pós-operatório da rinoplastia, como que seria, assim, quanto tempo que precisa ficar afastado das atividades? Tem com relação à dor, sangramento, próprio inchaço, os roxinhos que ficam na face? Pós-operatório é uma fixação grande que eu tenho de cuidado. Eu acho que o pós-operatório ele é muito importante. E aí eu estruturei na clínica um cuidado de recuperação acelerada que nós chamamos lá dentro, né? Vou explicar primeiro como é que funciona de uma forma cronológica para o paciente que quer voltar às suas atividades, fazer as coisas, o que ele vai poder voltar em cada momento, e depois eu vou explicar o que a gente faz durante esse processo. Então, a gente fez a cirurgia em um dia. Naquele mesmo dia a gente já começa os cuidados de drenagem, taping e tudo que eu vou explicar depois. O paciente pode ir para casa no mesmo dia, não precisa dormir no hospital. Eu não uso tampão, então sai da cirurgia respirando pelo nariz. Nesses primeiros 3 dias, nas primeiras 72 horas, a gente tem ali a maior importância do processo cicatricial. É quando o paciente vai se sentir mais inchado, onde os olhos podem estar roxos, onde ele vai ter mais incômodo para fazer as suas atividades. Depois de 3 dias completos de recuperação, o paciente já começa a se sentir melhor. Já vê que o inchaço desceu, já consegue voltar a fazer suas atividades em casa um pouco mais tranquilo. No 5º dia é quando o paciente começa a se sentir bem. Mais ou menos no 7º dia é quando tira os curativos e o paciente pode voltar para as atividades de escritório. Dirigir para o trabalho, ir, voltar, ele ainda vai ter um pequeno curativo no nariz, mas já pode fazer suas atividades. Levar um filho na escola, essas coisas que ele precisa mais de sair, ir e vir. Se eventualmente tiver algum hematoma, a gente pede para proteção solar, que a proteção solar seja feita. Mas é mais ou menos dessa forma. Então, assim, um paciente que trabalha de home office e tem um pouco mais de flexibilidade, a partir do 5º dia já consegue fazer um home office nos períodos da tarde tranquilamente. Legal. Falando um pouquinho sobre a otoplastia, né? A otoplastia, ela costuma aparecer, eu acho que mais na infância, assim, já começa a aparecer um pouco a necessidade ali, a criança começa, principalmente na escola, né, quando aparece até casos de bullying e tudo mais, então começa a despertar esse desejo pela otoplastia, né? Qual seria a idade mínima para realizar uma cirurgia na chamada orelha de abano, né? A gente tem uma formação cartilaginosa avançada com 6 anos de idade. Então, a partir dos 6 anos, a gente já pode realizar a cirurgia. E aí, a gente vai depender muito dos pais. Tem pais, como é uma característica genética, tem pais que já preferem fazer antes que os filhos sofram bullying, quando já começa a entender. E tem pais que preferem que aquilo seja desenvolvido, que a criança tenha a vontade. Essa é uma grande discussão. Então, a partir dos 6 anos a gente pode fazer. É uma cirurgia geralmente muito bem tolerada pelas crianças. Quando são meninos, costumam operar mais cedo porque não tem tanto cabelo para esconder. Se é uma menina que tem um cabelo um pouco mais volumoso, às vezes consegue disfarçar por um pouco mais de tempo. Mas é quando chega no momento de que quer fazer um penteado, que vai fazer uma formatura, vai fazer um casamento, alguma coisa assim, aí acaba agendando a cirurgia. Já parece bem, né? Falando um pouco sobre segurança, quais os principais riscos dessas cirurgias? São cirurgias, de uma maneira geral, de baixo risco. Não são cirurgias de tempo longo de anestesia. São cirurgias, sim, geralmente realizadas com anestesia geral, tá? Nariz, por exemplo, sempre com anestesia geral.
Mas eu sempre opero nos mesmos hospitais, sempre levo anestesistas da minha equipe, independente do hospital que a gente vá, e todos os hospitais têm suporte de UTI, mesmo que a gente não precise por ser cirurgias de pequeno porte. São cirurgias muito delicadas, são áreas pequenas, então costumam ter pouco processo inflamatório no corpo como um todo. Mas, então, em termos de segurança, acabam sendo mais seguras. São baixos os riscos de trombose ou complicações perioperatórias como essas, tá? Então, em termos cirúrgicos, de vida, de saúde, são cirurgias de muito baixo risco. A gente vê a importância na escolha de um profissional qualificado para fazer esse tipo de cirurgia, né? O que mais te preocupa hoje nas redes sociais com a divulgação, assim, de cirurgias da face, assim? Eu acho que o que me preocupa é a simplificação em excesso. Com o objetivo de fazer uma venda, simplificam demais e aí chegam a banalizar alguns procedimentos. A gente não pode simplificar tanto algumas coisas. O que a gente tem de processo organizado tem que continuar. Então a gente tem um nível de higiene num hospital, a gente tem um nível de cuidado num pré-operatório, um nível de cuidado no pós-operatório. E tudo isso vem de uma história de que a medicina construiu no decorrer dos anos, e isso tudo tem que ser respeitado. A gente não pode passar por cima de tudo isso. Isso é simples, isso é simples, isso é simples, e aí no final a gente acaba banalizando alguns passos. Então eu vejo que as redes sociais às vezes prometem muito por quase nada. São procedimentos muito simples que vão te entregar um resultado extremo. Não é bem assim. A gente tem que ter fotos padrão de antes e depois, que é uma coisa que também a gente tem no site da PinkMed de uma forma organizada. Isso é super importante. Não são fotos com filtro, não são fotos de angulações aleatórias, são fotos padrão. Isso é super importante para em termos médicos mesmo, como se coloca num congresso, né? As fotos têm que ter um padrão, não é um vídeo de rede social editado com a luz no lugar certo. Isso tudo eu acho que pode iludir os que são desavisados. E o que o paciente ele deve avaliar antes de escolher um profissional? O que tu acha mais importante? Assim, um paciente que tá considerando fazer uma rinoplastia, uma cirurgia da face, uma mentoplastia, uma autoplastia, o que ela deveria, qual o conselho que tu daria para ela na hora da escolha do profissional? Eu acho que, em primeiro lugar, agende uma consulta com aquele profissional que você sente que você gosta, através daquilo que você conseguiu. Através de um contato de rede social, num site, uma indicação, agende uma consulta. Lá você vai conseguir ver como é que aquele profissional se comporta no pré-operatório. Se realmente o que vocês conversam está alinhado. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer durante a consulta é uma simulação. Eu pego no iPad, faço uma simulação do perfil do paciente e ali a gente já consegue conversar. A gente consegue alinhar se o paciente realmente gosta daquele estilo, se ele não gosta. Existe um lado artístico na cirurgia também. O senso estético precisa estar alinhado. E essa é a melhor forma de a gente ter esse alinhamento. Procure também um profissional que faz aquilo todos os dias. Profissionais que fazem aquilo todos os dias costumam entregar melhores resultados do que aqueles que querem fazer tudo, né? E acabam não tendo aquela rotina. Então eu procuraria hoje, para mim, como paciente, como já procurei quando eu precisei, fiz um transplante capilar recente, alguém que faz todos os dias aquilo. Vai conseguir entregar uma excelência muito melhor, com uma equipe muito mais bem treinada, com um pré-operatório melhor, um pós-operatório mais bem cuidado. Eu acho que isso é de extrema importância. E quais os sinais de alerta que não deveriam ser ignorados, assim? O que a paciente, ela, hoje em dia, vê no profissional, principalmente na internet, assim, que considera que seja, não, esse é um sinal de alerta que, de repente, esse não seria um profissional indicado para realizar? Eu acho que pessoas que usam muito adjetivo do final, assim, sabe? De que vai ficar tudo perfeito, tudo maravilhoso, como se fosse algo extremamente estático, né? Mas pessoas que falam muito do final, olha, vai ficar maravilhoso, tá tudo ok, fechou. Não, a gente tá durante um meio e uma construção. A consulta precisa ter
avaliação de pele, precisa ter planejamento de resultado de senso estético. Tem algumas fases que precisam ser passadas, né? Então acho que a consulta ela é uma conscientização e um alinhamento entre o profissional e o paciente. Aquela conexão ali que se forma, se ela é feita com clareza, ela realmente se forma muito sólida e faz aí uma construção do pré, intra e do pós-operatório muito grande, né? Então, isso se reflete depois nas indicações, né? Hoje a maioria dos meus pacientes vem por indicação, eu fico bem feliz com isso, a gente consegue se reencontrar também, às vezes uma pessoa volta com uma prima, enfim, então a gente construindo essa relação no consultório é algo realmente muito, muito saudável. E uma coisa que eu mudei, que eu achei que ajudou bastante na minha atuação, foi aquilo que eu estava te comentando antes, mas não cheguei a entrar mais a fundo, que foi os cuidados dessa recuperação acelerada. Então a gente montou, junto com a minha equipe de pós-operatório, enfermeira, técnica de enfermagem, pessoas que estavam próximas dos pacientes durante várias cirurgias. A gente começou a sentar e traçar alguns planos que a gente queria manter para ver o que realmente era importante para o paciente no pós-operatório. E aí a gente veio com algumas coisas que são padrão, e algumas coisas que não são tão padrão assim, mas que a gente achou que fez muita diferença. Então a gente faz a drenagem já no mesmo dia da cirurgia, então o paciente já faz a drenagem logo após o ato operatório, já coloca os tapings, que são aquelas fitas que tem uma bandagem elástica para segurar o inchaço. Os pacientes já vão para casa também com uma máquina de crioterapia, que é um equipamento super legal. É uma máscara que fica aqui na face, circulando um líquido em mais ou menos 13 a 15 graus. É um equipamento alemão, então faz um resfriamento muito importante ali no começo, nesses 3 primeiros dias. Faz um resfriamento contínuo e controlado. Muito melhor do que a bolsa de gelo, não queima a pele do paciente. E o paciente consegue usar aquilo por várias horas. Tem alguns que conseguem até dormir com aquilo. Isso faz um controle do processo inflamatório de uma forma natural excelente, né? A gente faz também já no pós-operatório as drenagens na clínica. Nas próprias drenagens a gente já lava o cabelo da paciente no próprio consultório, para que não precise lavar em casa, para não molhar o curativo, para ele não soltar durante a primeira semana. Continuamos ali com as drenagens, quando necessário fazemos também laser terapia. Tudo isso no nosso espaço para que a gente consiga cuidar do paciente durante o pós-operatório dessa forma, né? E aí quando a gente tem pacientes que vêm de fora, que não tem uma estrutura aqui em São Paulo, a gente também tem uma concierge na clínica que faz esse meio de campo para que o paciente não precise ficar estressado durante o pós-operatório. Então, pacientes que... Mês passado, abrimos uma paciente que ela é africana. Ela veio para cá para operar. Então, ela não conhece as coisas aqui. Então, a gente colocou um motorista de confiança para levar ela para o hospital, buscar, ir para a clínica, buscar no aeroporto. Todas essas coisas fazem diferença para aquele momento que o paciente para que ele não precise gastar energia pensando em outras coisas e possa se concentrar realmente na sua recuperação, em fazer uma dieta anti-inflamatória, sem açúcar, tomar bastante água e não se preocupar com outras coisas. Legal. Falando sobre as pacientes de fora, tem notado um crescimento nesse mercado? Tem vindo bastante paciente estrangeira ou brasileiras que moram em outros países buscar pela estética no Brasil, porque o Brasil é um dos maiores mercados estéticos do mundo, né? Então, e tem excelentes profissionais. Tem notado, assim, esse crescimento nos Sim, muito. De brasileiros, a gente tem uma sazonalidade, né? Geralmente é ao final do ano, que é quando esses brasileiros que moram fora vêm para o Brasil. Ali a gente tem um aumento do número de pacientes estrangeiros, mas que são brasileiros que moram fora, né? Com o advento das redes sociais, realmente a gente consegue expandir as conexões e através da teleconsulta para outros países, né? Então, realmente as pessoas vêm ao Brasil. O Brasil é uma opção, eles gostam do centro estético do brasileiro e o brasileiro, ele não opera fora do Brasil nem pensar. Mesmo que ele fale muito bem a outra língua, a comunicação, o senso estético é totalmente diferente, assim. A diversidade do brasileiro é muito grande. Então, mesmo quando a gente está num congresso fora do Brasil, nós conversamos entre profissionais brasileiros. Várias técnicas que são apresentadas lá são muito interessantes. Mas quando a gente traz ela para a realidade do brasileiro,
miscigenado, a gente fala, olha, isso aqui é legal, mas no Brasil não funciona. E acho que as brasileiras que moram fora também, elas sentem mais segurança em fazer aqui, né? Então, agora o CFM liberando ali a parte de antes e depois, a gente tem notado também que pacientes estrangeiras têm acessado mais a plataforma, porque elas têm mais essa necessidade de ver os resultados que em outros países já acontece há mais tempo, né? Então a gente tem notado esse crescimento também. Com certeza, o Brasil ele estava muito na frente, né? O nome Pitangui talvez foi uma referência em que colocou o Brasil em várias posições no mundo, né? Aí essa proibição dos antes e depois, eu acho que esfriou um pouco esse processo, ficou mais difícil para alguém que é de fora do país sentir confiança em se deslocar para realizar um procedimento, e agora a gente está no momento de aquecimento, né? Novamente transformando isso, né? E o turismo médico realmente aqui em São Paulo ele é bastante grande. Bem grande, né? E a paciente que está considerando fazer cirurgias da face, principalmente a rinoplastia, por que ela deveria escolher o Dr. Eduardo? Eu acho que ela tem que sentir na consulta, tá? Eu sou um profissional que venho sempre dedicado à otorrinolaringologia, desde muito novo. Com 26 anos eu já era otorrino, então eu sempre soube o que eu queria fazer, que era justamente trabalhar com essa região da face. Eu prezo muito pelos resultados de naturalidade, não paro de me especializar, todos os anos frequento como participando tanto como participante como professor já em congressos nacionais e internacionais. Tenho uma equipe hoje muito bem estruturada para cuidar de tudo para o paciente, do pré ao pós-operatório, e a gente também está sempre muito próximo para que consiga, se eventualmente qualquer coisa não esperada venha acontecer, a gente contorne ela o antes possível. Então eu convido todas que têm interesse em fazer a cirurgia, que venham, conheçam a gente. Não existe nada melhor do que você chegar no lugar e você vai sentir no seu coração se ali é o seu lugar ou não. Legal. E falando sobre atualização médica, assim, a rinoplastia, ela modificou muito a técnica, tem muitos tipos de técnicas diferentes ao longo dos anos. Qual a importância do cirurgião que é dedicado à rinoplastia? Ele está mais atualizado? Percebe que tem está tendo uma modificação das técnicas? Acho que a técnica está bem estruturada já. Hoje ela é uma técnica que já existe há muitos anos uma conformidade de se sabe algo que dá certo, né? Eu até brinco às vezes com alguns colegas, já brinquei até com a minha esposa. A gente vai lá do outro lado do mundo para mudar isso aqui, né? A gente está num momento já que são só pequenos refinamentos, né? Outras formas de chegar no mesmo lugar. Então, ano passado fiz um curso bastante extenso lá em Portugal, com dissecção de cadáveres e bastante troca de informações com colegas do mundo inteiro, e foi super interessante. Mas depois, ao final, eu falei, olha, o que eu levo realmente daqui? São muito pequenos detalhes, mas eu acho que a medicina, a produção de conhecimento está aceleradíssima. A gente não pode parar, acho que é uma questão de ritmo, né? E eu gosto de deixar minha agenda organizada de que, assim, todo ano, pelo menos um congresso internacional, todo ano, pelo menos um outro curso, todo ano, mais todos os congressos que eu vou como palestrante durante o ano. Então, assim, tem uma agenda, né, de cada trimestre, e nesse trimestre eu vou fazer isso, nesse trimestre eu vou fazer aquilo. Enfim, a gente sempre ter isso organizado para que não deixe perder o ritmo. Acho que é extremamente importante para um profissional atualizado ele ter essa organização de agenda também. Um outro país que eu fui recentemente que achei que foi bastante interessante foi a Turquia. Você falou de turismo médico antes, né? Lá é referência top 1 de turismo médico. Eles têm uma estrutura muito grande para receber pessoas para tudo, tanto para cirurgias estéticas, em especial nariz e cabelo, mas também para exames, check-ups. Eles têm realmente uma estrutura muito grande, né? Foi um lugar que eu fui que eu gostei bastante.
de vários conhecimentos que trouxe, e eu acho que eu volto esse ano mais uma vez para ver como é que estão as coisas por lá. Doutor Eduardo, sobre naturalidade da cirurgia. As pessoas hoje têm muita preocupação em fazer uma cirurgia de nariz e, por ser o centro do rosto, ficar com um aspecto artificial, não ter a naturalidade. Como que tu definiria assim, o que seria o natural, o artificial? O primeiro passo de definir naturalidade, eu acho que é não ter cara de cirurgia, não ter estigma cirúrgico. Esse é o primeiro passo de um resultado de naturalidade. Por que hoje as técnicas entregam muito mais naturalidade? Hoje a gente não retira tanta coisa do nariz, a gente remodela as estruturas que já estão ali. Então esse é um conceito que nas últimas décadas foi transformador também para a rinoplastia. Então um nariz natural é um nariz que equilibra naquela face, e a simulação durante a consulta ajuda muito nisso. O paciente entende qual tipo de resultado encaixa no seu rosto, e aí ele começa a se sentir mais seguro sobre aquela mudança. Sempre terá, na primeira vez que olha a simulação, um pequeno susto, que é o novo, a transformação, o não reconhecimento, isso é totalmente comum. Mas após algumas mudanças, a gente faz a construção juntos, o paciente começa a entender e se sente mais seguro e esse medo cai por terra. Então a naturalidade para mim, primeira coisa, é um conceito de não parecer que foi operado. O segundo conceito é equilibrar para aquele rosto. E aí o resto é detalhe. Esses outros detalhes a gente vai conversar durante a consulta. Você gosta de um nariz um pouco mais curvado? Você gosta de um nariz um pouco mais reto? Um pouco mais arrebitado? Um pouco menos? Tem formatos de rosto em que o nariz um pouco mais arrebitado sim fica muito bem. Isso a gente vai conseguir ver na simulação. E aí o paciente começa a ter segurança durante essa consulta para que aquilo ali realmente vai trazer naturalidade e o resultado que sempre sonhou. As fotos que você comentou no princípio, às vezes trazem isso. É extremamente comum que as pessoas venham no consultório e falem assim: eu não quero nariz arrebitado. E aí trazem fotos de narizes que acham bonitos. Vários narizes arrebitados. Isso é algo extremamente frequente. Por quê? As pessoas acham que nariz arrebitado é nariz de porquinho, de uma forma geral. Mas quando a gente tem um nariz que ele é com a ponta um pouco mais levantada, ele é um pouco arrebitado, mas que ele não tem retração de asa, isso aqui não é levantado, ele pode ser um nariz arrebitado e bonito. E aí as pessoas ficam muito confusas. É por isso que eu não peço mais para trazer fotos, porque às vezes as pessoas começam a ficar confusas. Mas esse nariz é arrebitado, mas eu gostei. E aí? Eu falei que eu não queria um nariz arrebitado, mas esse nariz que eu trouxe a foto é arrebitado. E agora? Aí que entra a consulta profissional. Por isso que eu falei que a consulta franca é algo extremamente importante. A consulta ou a teleconsulta. Cada vez mais fazemos teleconsultas. Já conseguimos avaliar muito bem os pacientes que não estão próximos através de umas fotos padrão que pedimos e fazemos a simulação e praticamente tudo de uma consulta presencial. Mas tanto na consulta ou na teleconsulta é importante que o paciente venha conversar. Porque esses conceitos que às vezes nem são dele, às vezes o conceito é da mãe, é da irmã, do marido que tá querendo proteger. Não precisa. É um instinto de proteção. Ele vai falar o que ele sabe. Você vai ficar artificial, você vai ficar tal. É o jeito de proteger. Cada um vai usar o que tem para te proteger daquela ameaça, entre aspas. Então, nem sempre quem tá próximo não é por maldade, não é por nada, é só um instinto de proteção. Mas às vezes traz conceitos que se misturam na cabeça do paciente e aí fazem aquele sonho ficar confuso. E aquilo ali fica rodando. Mas quando chega naquele ponto que o paciente entende que é de mim pra mim, não é pra agradar os outros, é porque eu quero me sentir melhor, é uma coisa que eu tô afim de fazer, aí é uma vontade que ninguém segura, o paciente vem sem freio mesmo e vai pra frente. Esse foi o Pink Med Talks. Se você quiser conhecer mais sobre o Dr. Eduardo Zomer, acesse o perfil dele na Pink Med. Até o próximo episódio.